Oi, pessoal, me chamo Samantha e nós estamos aqui novamente agora para falar da obra do Ímpar, né? Que é escrito pelo Marcelo Carneiro da Cunha. Olá, pessoal. Meu nome é Clenise. Estamos aqui novamente, hoje para falarmos de uma obra também que não deixa de ser muito interessante, que é a obra Ímpar, como disse já a professora Samantha, de Marcelo Carneiro da Cunha. E esta obra, ela tem, assim, ela não é que ela se pareça, mas ela também fala, assim como 7 minutos depois da meia-noite, ela também fala de um menino de 13 anos. Mesmo se intitulou ou se apelidou de Isole, ele sofre um acidente, e nesse acidente ele perdeu um braço. E no dia do acidente, então, era a mãe dele que dirigia o carro. E claro que ela fica muito chateada, a vida deles muda, e eles resolvem, né, mudar de cidade, por quê? Porque eles descobriram uma outra cidade que tem uma clínica de reabilitação muito boa. Então, eles querem que o filho melhore a autoestima, que tudo volte a ser como era antes. Então, quem sabe, mudando de cidade, as coisas tendem a melhorar. E ele vai para essa outra cidade, e lá, no primeiro dia da reabilitação, ele conhece uma menina, mais ou menos da idade dele, a Bibiana. E a Bibiana, ela tem a personalidade muito forte. Então, ela chega, ela viu, ela foi lá, ela olhou a ficha, porque ela se dá muito bem com as pessoas da clínica, porque ela está muito tempo ali. Então, ela foi lá e colocou, olhou a ficha dele e viu que o sobrenome dele era Rodrigues. E ele está sentado, tranquilo, lendo uma revista, esperando a hora de ser chamado, e ela chega e chama ele de Rodrigues, e ele já começa a se incomodar com ela. Então, ali já começa, né? A história começa a se incomodar com ela, e ele mal tem tempo de falar com ela, já chamam ele. E aí ele vai, né, para a sala de recuperação, e aí até perguntam para ele se ele conheceu a Bibiana, porque ela é conhecida de todo mundo ali. E ele acaba encontrando elas várias vezes na clínica, toda vez que ele vai, ela está ali, e ela convida ele para participar de um grupo, eles têm um grupo de pessoas, assim, que ela se diz ímpar, né? Por quê? Porque todas as pessoas que fazem parte daquele grupo ou tem problema nos olhos, ou de audição, ou tem um problema na perna, ou no braço. No caso do Zoli era o problema, né, do braço. Bom, ele acaba relutando, ele até se incomoda com a presença dela, mas depois acaba cedendo e participa, né? Mas ele participa de uma primeira ação do grupo, porque eles fazem ação, todos liberados pela Bibiana. Porque, como eu disse, a Bibiana tem personalidade muito forte. E a Bibiana vai lá, e ele não quer ir, a Bibiana vai lá e falou com a mãe dele, e a mãe dele disse sim, que ele podia ir, ele foi contrariado. Eles entraram no ônibus. Este ônibus deu, assim, muito o que falar, porque era uma fila enorme, tinha uma na cadeira de rodas, o outro não enxergava direito, né? E ele tinha esse problema no braço, e a Bibiana, que mancava de uma perna, né? Todos entrarem num ônibus, assim, ônibus cheio, e ainda sem precisar, sem querer a ajuda das pessoas, né? Era bastante complicado. Bom, mas, enfim, eles conseguiram. Eles foram lá, eles fizeram ação, né? Eles conseguiram fazer tudo isso. E, assim, interessante, né, que esse grupo, ele fica muito amigo. Assim, se cria uma amizade muito legal ali, porque, claro, como eles se intitulam de ímpares, então, eles acham o seguinte, que as outras pessoas, né, por serem pares, não podem fazer parte desse grupo. Então, eles têm até um grito de guerra, né, que ímpar, ímpar, eles gritam ímpar, porque realmente eles se intitulam um grupo ímpar, né? Então, essa história, assim, ela é muito legal mesmo, assim, porque ela conta, né, a história de vivência de um grupo de pessoas, de garotos e garotas,
que por um motivo ou outro, né, tem alguma deficiência, né, como a gente pode dizer, que não, e que não, que isso não, essa deficiência deles não dificulta e também não, assim, não impedem que eles saiam, que ele faça as coisas deles, né, porque eles acabam, como eu disse, eles já ficam muito amigos e eles acabam indo a festas, conhecem as pessoas que são par, né? Que todas as pessoas que não têm problema nenhum, eles dizem que é par, eles são ímpar. E aí, é isso aí, né? Esse é o resumo da obra. Coisa muito interessante que é desse sentido que essa palavra traz, né? Por quê? Porque o ímpar pode indicar a questão de não ser par, né? Então, o contrário de par. Porque, como a Clenise disse, meio que a regra para entrar nesse grupo era que as pessoas têm que ser ímpares. Então, até a Bibiana fala numa das partes, né? Que separa quando tem duas pernas, dois braços, dois olhos que funcionam. Então, essa coisa mais equilibrada, né? Mais igual, assim, tem um, tem outro, tem um, tem outro. Já ser ímpar é quando falta, entre aspas, falta um desses membros, ou falta, né, uma dessas condições físicas. E então tem gente que já nasceu assim, tem pessoas e amigos do Zoli que depois de um tempo que adquiriram essa condição, né? Por exemplo, o Zoli, ele tinha dois braços. Só que daí no acidente de carro que ele teve, que não foi culpa da mãe dele, isso ele fala bastante, né? É bastante forte, que ele diz: "Mãe, tu não tem culpa, a culpa era do sujeito que estava vindo bêbado dirigindo na nossa direção, né?" E eu acho que uma das partes mais marcantes desse livro, assim, ou pelo menos, enfim, ele inteiro é bem marcante, assim, do modo geral. Mas uma das partes que te dá um choque da realidade é quando ele diz, enfim, com as palavras dele, né, com as palavras que ele tem no garoto de 13 anos, ele diz que o vestido da mãe dele era azul claro quando ele entrou no carro. E aí depois ele ficou vermelho. E que ele não se lembrava direito, porque era azul claro, depois ficou vermelho. Ele estava do lado dela, daqui a pouco foi para trás. E tu acaba não entendendo. Mas depois, né, tu acaba percebendo o que isso se trata. Que na verdade o vestido da mãe dele era azul claro e ficou manchado de sangue pelo acidente. E que ele estava perto do lado dela, mas foi arremessado para trás na hora do impacto, né? Então, assim, a linguagem desse livro é algo sutil às vezes, mas algo bem, assim, de te sacolejar outras vezes, né? Que ele diz, não, não é só sutileza, e ele avisa no início do livro. Essa história não tem moleza, essa história é pesada, não tem aquelas coisas que, todo mundo feliz, igual no comercial de margarina. Não é assim. E se tu quiser seguir lendo, já tá avisado, né? E pelo trecho que a Clenice falou sobre o grupo se chamar ímpar, eu vou ler aqui na página 9, se não me engano, em que diz assim: Bibiana então repetia a pergunta: para ou ímpar? Ímpar! Para ou ímpar? Ímpar, ímpar, ímpar. A gente gritava mesmo. Quem estivesse perto escutando achava esquisito. Mas era assim que a minha turma fazia. A minha turma era legal. Era a turma mais legal do mundo. Sério. Todo mundo acha. A minha turma é diferente. E para ser a minha turma, tem que ser diferente. Mas diferente não é ruim. E foi isso que eu aprendi. Diferente pode ser muito legal. Pode ser ímpar. Então, tem essa questão, né, de que o ímpar é essa contraposição ao par, né? Porque ímpar, enfim, se lembra de número ímpar, mas tem também o sentido do ímpar de não tem nada igual a isso, né? Então, o grupo deles
é uma exceção, assim, uma bola fora da curva, né? Em que eles se dizem, olha, a nossa diferença é que a gente faz e acontece e a gente se trabalha, né? A gente se apoia uns nos outros para que a gente possa se virar. Isso de se virar, eles têm vários gritos de guerra e um dos trechos eu vou ler aqui para vocês também, que é sobre a primeira ação do grupo. Não consegue, ela pode se machucar. Agora, você consegue pagar sua passagem? Consigo, claro. Só leva um tempo. Regra número 1 para a gente ser ímpar. Galera, qual é a regra número 1? A gente se vira, eles gritam. Todo o ônibus se virou para nós. Eu não estava entendendo nada. Eu nem sabia direito por que a gente estava nesse ônibus. Nem sabia que coisa era essa de ser ímpar e regra número 1. Isso era muito estranho. Então, nessa passagem do livro, né, o que acontece é que tem uma amiga dele, se não me engano, é a Tula, que ela é cadeirante. Aconteceu alguma coisa com a medula dela e ela ficou nessa condição. Mas, como esse ônibus tinha um certo equipamento, né, então, aquelas rampas que abaixa e aí o cadeirante entra e é levado para cima, como se fosse um elevador, né? E todo mundo estava ajudando a Tula a ser levantada nesse elevador. E aí, quando chegou a vez do Zoli pegar a passagem dele, é um pouco complicado, porque como ele só tem um braço, ele tem que segurar a mochila, né? Abrir o fecho, tirar a passagem, pegar o troco, fechar o fecho e passar na roleta. E aí ele diz, tá, mas por que que a Tula todo mundo ajuda e quando é eu ninguém pode ajudar, né? Que critério é esse que vocês usam de que esse merece receber ajuda e esse não? E ela disse que não é isso, que na verdade a Tula era uma situação completamente diferente. A Tula, a cadeira da Tula, né, era muito pesada, ninguém ia conseguir levantar, e outra que ela poderia se machucar. Então não teria como ela fazer isso. Não teria como eles fazerem isso porque a cadeira era pesada. Já o Zoli, ele conseguia pegar a passagem dele e entregar para o cobrador. Só demorava um pouco mais de tempo. Na verdade, eles entendem que o mundo muitas vezes não está preparado, né, para receber eles da forma que eles estão, da forma que eles são, mas que eles também têm que se virar, né? E aí eles acabam, enfim, fazendo as coisas por eles, assim, tendo realmente a autonomia e independência, e reaprendendo a ter autonomia e independência, né? Então é isso, pessoal. A gente agradece muito por vocês verem esse vídeo. Espero que vocês gostem da obra, espero que vocês nos acompanhem para o próximo vídeo, que tem a parte 2 ainda. E é isso. Espero que vocês conheçam o Zoli, espero que vocês conheçam toda a turma ímpar e gostem dessa experiência de leitura. Tchau! Então tá bom, até então o próximo vídeo, pessoal, e tchau.